Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. A paz para todos. Esta aqui é a última lição do trimestre. Eu gostaria de agradecer a Deus, em primeiro lugar, também ao nosso pastor Valdeci Cardoso por ter nos permitido e também ao nosso superintendente, nosso irmão Marco Oliveira, por ter nos motivado e incentivar a fazer esse trabalho. Hoje vamos estudar a lição de número 13, voltados os olhos para a bendita esperança. Diz assim o texto árabe: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2:13. A nossa verdade prática nos fala: a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia na utopia e nem na imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. A nossa leitura bíblica está no livro de Atos, no capítulo 1, do verso 6 ao 11. Os irmãos podem dar uma pausa, ler e voltar de novo. A introdução nos fala assim: bendita esperança. Essa é a expressão que se refere à segunda vinda de Cristo, ao arrebatamento da igreja. É a esperança da igreja. A cada dia que passa, essa expectativa vai aumentando. Vamos estudar o quão perto está este evento. Assim, cada um estará vigilante para o dia da volta de Cristo. Primeiro tópico: breve o Senhor virá. Vamos falar sobre a vinda de Jesus. Ela é certa, assim como o dia e a noite. Assim como o dia vem depois da noite, a noite vem depois do dia, a vinda de Jesus é certa. Esta é a nossa esperança e é um fato iminente. Quer dizer, pode ser a qualquer instante. Vamos ver que este evento está muito perto. Os sinais já vão se cumprindo. E esta volta de Jesus está bem próxima. É só olhar para os sinais que estão se cumprindo. No primeiro item, a vinda de Cristo. A Bíblia nos fala sobre a segunda vinda de Cristo nos evangelhos e nas epístolas. Esta teologia tem muitos detalhes. Todos os que professam a fé cristã não têm dúvida desse retorno de Jesus. Jesus vai voltar. Nós cremos Amém. E acreditamos nisso. Amém. Porém, nem todos concordam a forma como será a volta de Jesus. Não iremos discutir cada ideia nesta lição, porque isso é um problema para os teólogos, não é um problema desta lição. E nesta diversidade de como se dará a vinda de Jesus, as expressões segunda vinda, arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus em glória, têm várias interpretações. Nós não vamos entrar nesse mérito. Quando Jesus foi para o céu, os dois homens vestidos de branco disseram que ele virá. Foi isso que eles disseram lá, naquele monte. É isso que vamos crer. É Amém. nisso que vamos crer. Amém. Da mesma maneira que subiu. Atos 1, 10 e 11. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Ele vai vir. Porque aqueles dois homens que estavam aí de branco, com certeza eram anjos, estão dizendo: ele vai voltar, assim como ele foi, vai voltar. Esta passagem está se referindo à segunda volta de Cristo em glória. Não é o arrebatamento, esse já foi quando isso acontecer. O item 2, uma promessa de Jesus. Jesus prometeu que viria buscar os seus escolhidos e virá para nos levar para o céu. É promessa dele, e eu creio na palavra dele. João 14:3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Os discípulos, até o batismo com o Espírito Santo, eles não entendiam muito bem o que estava para acontecer.
estavam em dúvida sobre quando seria esse retorno. Atos 1, 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Talvez os discípulos estivessem pensando como era comum na sua época: o Messias vai vir e vai nos libertar dos romanos. O Messias será um guerreiro que irá restaurar a glória de Israel. Seria um novo Davi. E não é nada disso. Talvez eles estivessem esperando isso. Talvez eles pensassem que seria imediata. Jesus foi, já vai voltar daqui a pouco, ainda naquela geração. Era isso que muitos cristãos esperavam. E é isso que aconteceu em Tessalônica. Basta olhar a carta aos Tessalonicenses. Alguns deles criam que Jesus já havia vindo. Paulo corrigiu esta situação. Jesus lhes diz que o dia e hora do retorno está nas mãos de Deus. Só Deus sabe. É uma exclusividade do Pai. Mateus 24, 35. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Amém. Esta informação não está no nosso âmbito, no âmbito do homem. Além disso, a restauração não será só para Israel. É isso que eles achavam, que era para Israel, mas não é. Esta restauração é para todos os povos. Daí vem a ordem de pregar a palavra. Por isso somos testemunhas em todo o mundo. Isso nos obriga a pregar a palavra de Deus, porque é para todos. Atos 1.8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém. Nós temos que pregar tanto. E Não é para pregar só, é para pregar tanto em Jerusalém, que é a nossa casa, até os confins da terra. Amém. No item 3, o dia se aproxima. Nós temos esta esperança de que Jesus vem nos buscar. Jesus prometeu. Assim nós podemos cantar aquele hino da nossa harpa cristã, que anda um pouquinho esquecida. Vamos lá, Miravinha? Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Gostou desse pedaço da história? Nós estamos aguardando Jesus até a luz da manhã raiar. Sabemos que Ele está às portas, pelos sinais que nos deu, pelos sinais da palavra que Ele deixou para nós. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que é iminente. Ele virá. E pode ser a qualquer instante, Miravinha. Sim. Pode ser agora. Que bom que Ele viesse agora. A evidência do Espírito Santo em nossos dias é um sinal que, a partir da Rua Azusa, se espalhou pelo mundo. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Olha, já derramou. Hoje, os pentecostais são o maior movimento protestante no mundo. Se você quiser saber o dia da volta do Senhor, olhe para Israel. Olha para Israel, para o povo israelita. Israel já retornou à sua terra. É um sinal. Já foi reconhecido como Estado soberano pela ONU. Já é um Estado soberano. E isso, olha para Israel, você vai entender a vinda de Jesus. Lucas. Lucas 21, 29 a 31. E disse-lhes uma parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já têm rebentado, vos sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Amém? Nós temos um pequeno pomar aqui em casa. Nós ficamos de olho nas árvores para ver quando é que elas vão rebrotar, porque sabemos que vai dar fruto. É isso que Jesus está dizendo. Olha para as evidências. No tópico 2, a necessidade de vigilância. A volta de Jesus, já falamos, ela é iminente.
Isso quer dizer que vai ser a qualquer instante. Por isso, essa necessidade de se vigiar constantemente. Devemos estar sempre de vigília, como um soldado que está esperando alguma coisa acontecer. A volta pode ser daqui a pouco ou pode ser agora, meu amigo. Uhum. Vamos ficar atentos à nossa vida com Cristo. Não vamos nos afastar de Jesus. Não vamos sair do nosso posto de vigilância para não ficarmos para trás. No item 1, exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta sobre a necessidade de vigiar. Nós não sabemos a hora que o Senhor virá. Mateus 24, 44. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis. Ele vai vir a hora que nós nem pensamos. A razão de vigiar é porque não sabemos a hora da volta do Senhor. Por isso que temos que vigiar. Mateus 25, 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Não sabemos quando será esse instante, né? Os apóstolos tinham também a mesma razão para alertar os novos convertidos da igreja. Nós que estamos na igreja há mais tempo, não vou falar quanto tempo eu estou na igreja, 49 anos, quase 50, nós temos que alertar os novos convertidos. Jesus está às portas. Essa é a nossa função, assim como fizeram os apóstolos naquele dia. 2 Pedro 3, do 8 ao 10. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Amém. Então, alguém pode ficar pensando, mas já faz quase 2000 anos que ele falou que vinha, mas o tempo de Deus não é o igual ao nosso nosso tempo. Isso é importante saber. O ensino de Jesus em sua palavra é para os crentes em cada geração estejam atentos à sua volta. Se nós não vimos o arrebatamento da igreja, os meus filhos vão ver, os meus netos vão ver. E estejam sempre atentos. Estar atento aos sinais da sua volta é uma necessidade. No item 2, os alarmes falsos. Tem falsos alarmes do retorno de Jesus? Tem. Muitos estudiosos, entre aspas, né, tentaram calcular a volta do Senhor. Algumas seitas nasceram dessa falsa ideia. Lá por volta de 1830, todo mundo achava que Jesus está chegando. Marcaram datas e até número de salvos, porém estavam errados. Quando chegar a 144 mil, Jesus vem. Não vem. Não vem. Então, como todo mundo que erra uma previsão, chama o argumento mais antigo da humanidade. Qual é o argumento mais antigo da humanidade, Miraba? Justificativa. Justificativa. É isso que eles fazem. Então, vamos justificar os nossos erros em cima de fatos. Recalcularam a data e, novamente, erraram. Como se diz em engenharia, quando fazemos um projeto em engenharia, e alguma coisa dá errado, nós temos uma expressão, vamos voltar à prancheta. É isso que eles fizeram. Eles até misturaram os cálculos bíblicos. No fim do século passado, houve uma febre, porque havia um ditado aí do mundo que dizia, adeus mundo até 1000 e tantos anos, porque a 2000 você não chegará. Uma bobagem que ouvi várias vezes. Então, o que eles fizeram? Misturaram a Bíblia com o calendário asteca, calendário inca, olha, vai terminar. Ou com falsos profetas, como Nostradamus. Houve uma mistureba. Mas não dá para calcular quando Jesus volta. Não. Quem é que sabe? Só o Pai.
Todos esses grupos falharam por uma única razão: o dia e hora só Deus sabe. Só Deus pode mandar seu filho no dia certo. Atos 1:7. E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Seu próprio poder. Veja, ele estabeleceu pelo seu próprio poder. Isso não nos pertence, é dele. Devemos ficar atentos, alertas aos sinais que vão acontecendo, isso sim. Então, estaremos prontos. Devemos vigiar, assim estaremos em pé naquele dia ante o Cordeiro de Cristo, ante o Cordeiro de Deus. No tópico 3, vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão, na esperança da vinda de Jesus. Não dá para aceitar menos que isso. Menos que isso não dá para aceitar, Miralda. Nós devemos nos santificar para o encontro com o Senhor. Deus é santo e exige de nós santidade. Exige de nós o que, Miralvinha? Fidelidade. Fidelidade. Vamos falar um pouquinho sobre fidelidade, né? No primeiro item, definição. Fidelidade significa ser fiel a alguma coisa ou alguém. Podemos ver fidelidade como uma condição de respeitar os nossos compromissos. É fidelidade isso, em tudo que nós fazemos. Fidelidade é um termo análogo à verdade e lealdade. Na Bíblia são palavras extremamente importantes. Por isso que Jeremias vai nos dizer algo bem importante, né? Jeremias 42:5. Então eles disseram a Jeremias: Seja o Senhor entre nós testemunha verdadeira e fiel, se não fizermos conforme toda a palavra com que te vier a nós, o Senhor teu Deus. Então, ele está dizendo aqui que tem uma testemunha verdadeira e fiel. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito e constância em todos os nossos compromissos assumidos. Se você é um profissional e você deu a sua palavra, tem que ter fidelidade. Também quer dizer fidelidade aos nossos pastores. Nós somos fiéis ao nosso pastor. Temos que ter fidelidade também em nosso casamento. No nosso casamento, em tudo tem que ter fidelidade. Mas também aos nossos pastores. Você pode até discordar de qualquer coisa, mas você não deve sair falando. Ser infiel. Ser infiel a ele, porque ele é o anjo que Deus colocou na igreja. E também ser fiéis, ter fidelidade às autoridades. O item 2, a fidelidade de Deus. Um dos atributos morais de Deus é a verdade. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Está vendo Deus? Deus não mente. Ele é fiel. Ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é a verdade. Deus também é fiel. A fidelidade é outra definição, outra perfeição divina. 2 Tessalonicenses 3:3. Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Deus fala a verdade e Deus é fiel e justo. A fidelidade de Deus é grande, por isso podemos ter confiança em Deus. Podemos ter confiança absoluta em Deus. Lamentações 3:22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Deus é fiel a tudo que ele fala para nós. Graças a Deus que Amém. ele é fiel e ele é misericordioso. Amém. É por isso que nós não somos consumidos, porque nós somos pecadores. Todo dia pecamos. Deus é fiel e misericordioso. Deus é a verdade, Deus é fiel. Logo, podemos ter confiança nas suas promessas, porque ele é fiel e ele é a verdade. Deus confirmou a sua promessa de mandar o Salvador ao mundo. Ele confirmou a promessa dele, ele mandou o Salvador. Então, ele também confirmará a segunda vinda de Cristo.
Isto é um fato incontestável. Não dá para duvidar, porque se ele é fiel e verdadeiro e ele manteve a sua palavra de mandar o Salvador, o fato de ele vir pela segunda vez é um fato incontestável. Ele é fiel para cumprir. Amém. Muito bem, Melavinha. A palavra que eu não achei, você encontrou. Item 3. A fidelidade como virtude cristã. Fidelidade é um atributo moral de Deus. Esse atributo reflete em nós. Se ele é fiel, eu também tenho que ser fiel. Porque nós somos a imagem e semelhança De Cristo, exatamente. Fidelidade é uma das virtudes cristãs que vem através do Espírito Santo. Nossa vida tem de ter fidelidade. Esse assunto é muito importante, Miralvinha. Também acho. Esta verdade pode ser vista ao longo da Bíblia, nos relatos proféticos. As profecias que foram faladas, se não se cumpriram, estão se cumprindo. E nos relatos históricos, vendo as profecias se cumprir. Nas parábolas e nas ilustrações. A fidelidade é uma importante virtude na vida do crente. Quando o mundo olha para nós, que temos fidelidade, ele vê em nós o Senhor. Mateus 25, 21. E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ele deixou 3 servos dele para tomar conta do seu dinheiro. 2 multiplicaram e 1 escondeu. Ele não foi fiel. Pelo menos punha no banco para render juros, né? No item 4, tempos e estações. Na resposta aos discípulos dada por Jesus, Atos 1:7. E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus está dando uma resposta dupla. Tempos, que no grego é o termo cronos, o significado é um longo tempo. E o tempo que a igreja tem para evangelizar o mundo. Esse é o tempo que ele nos deu. Vai desde a descida do Espírito Santo até a vinda de Cristo. Não sabemos quanto tempo vai ser, mas esse é o tempo. E estações, no original grego, é kairos, que significa ocasião. Está se referindo aos acontecimentos que virão, que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempo e estações são prerrogativas de Deus. Só de Deus. Só Deus. Não adianta ficarem calculando, olha, vai ser daqui a pouco. Não adianta. É só Deus. Conclusão. Viver com fidelidade é ser fiel a Deus durante toda a nossa vida cristã. Para que possamos herdar o reino dos céus, devemos ser fiéis ao Senhor. Jesus falou várias vezes sobre a sua vinda. Quando foi para o céu, 2 anjos nos reafirmaram essa promessa. Jesus vai voltar e nos buscar. Esta é a nossa bendita esperança. Amém. A nossa esperança, minha ovinha, é que Jesus está às portas. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais esse trimestre que nós podemos Realmente gravar foi um de privilégio. lições. Esse é um grande privilégio, Senhor, que eu não sei nem como te agradecer. Vou agradecer novamente ao nosso pastor, ao nosso irmão Marco e a ti, Pai, por essa possibilidade de fazer esse trabalho. Nos abençoa, Pai. Abençoa cada um que vai ouvir, para que possa, Senhor, entender qual é a tua santa, preciosa, maravilhosa vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.